A presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, não vai pautar neste ano nenhuma ação que leve à retomada da discussão sobre prisão após condenação em segunda instância, apurou a Folha. Duas ações sob a relatoria do ministro Marco Aurélio estão em fase de instrução processual e ainda não foram liberadas para a pauta. Mesmo que esta etapa seja finalizada a tempo de os casos irem a plenário em 2017, Carmen Lúcia não vai incluí-los na agenda da Corte. Existe a possibilidade de o Supremo discutir o assunto por iniciativa de outro integrante da Corte. Bastaria um ministro aproveitar um pedido de habeas corpus, incluir o tema e mandar o caso para ser discutido em plenário. Ainda assim, caberia à presidente pautar a discussão. Bastaria um ministro aproveitar um pedido de liberdade provisória, habeas corpus, para levantar o debate sobre a execução provisória da pena. No entanto, a Folha apurou que nenhum ministro está disposto a levar o assunto à pauta desta maneira. Em 2016, o Supremo decidiu que a sentença deveria começar a ser cumprida depois que um tribunal referendasse a decisão de primeira instância. Nos bastidores, comenta-se que Carmen Lúcia tem a intenção de manter o tema distante do plenário até o fim de seu mandato, em setembro, para evitar uma mudança na jurisprudência recente formada pelo Supremo Tribunal Federal. Um dos temas mais polêmicos para a Corte, a discussão pode esbarrar em uma eventual candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Planalto na eleição de 2018. Pré-candidato à presidência, Lula foi condenado em julho em primeira instância na Lava Jato, pelo juiz Sergio Moro, do Paraná. A sentença determina que ele cumpra 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triplex de Guarujá, São Paulo. Ele também foi proibido de ocupar cargo público por 7 anos. Lula recorreu ao TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A média de tempo do colegiado para analisar recurso da Lava Jato é de 1 ano. O processo chegou em agosto. Assim, às vésperas da próxima eleição presidencial, a situação pode ainda estar indefinida. Mesmo que o tribunal mantenha a condenação de Lula, o ex-presidente pode recorrer aos tribunais superiores e pedir liminar para suspender os efeitos da condenação e da inelegibilidade. A avaliação interna no Supremo é que qualquer cenário de condenação de Lula em segundo grau, ainda que ele consiga uma liminar para concorrer à eleição, vai pressionar a Corte a discutir novamente a decisão sobre execução provisória da pena. Revisão. Em conversas reservadas, ministros dizem que, caso o TRF4 mantenha a condenação, será difícil evitar uma nova discussão sobre o tema. A tendência, afirmam, é que a jurisprudência seja alterada se o Supremo voltar a debater o tema. O condenado poderá responder em liberdade até ter recurso analisado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. O julgamento de 2016 formou a jurisprudência com placar apertado. 6 ministros votaram a favor da execução provisória da pena: Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Teoriza Vasqui, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. 5 foram contra e defenderam que o réu recorre em liberdade até julgado o último recurso: Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. A nova composição da Corte e eventuais mudanças de posição de ministros podem alterar o resultado. Gilmar alterou seu entendimento e passou a conceder habeas corpus a condenados em segundo grau. Rosa tenderia a votar a favor da prisão, com o argumento de que uma corte não deve alterar jurisprudência recente, segundo pessoas a par do assunto. Alexandre de Moraes, que assumiu a cadeira de teoria, morto em acidente aéreo em janeiro, disse em sua sabatina no Senado que a prisão após condenação em segunda instância não é inconstitucional. Lembrando que ano que vem tem eleições e que não podemos eleger nenhum político, citado na Operação Lava Jato, temos que limpar esse país com o nosso voto. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, deixe seu joinha e acione o sininho.